Olá, queridos estudantes do Dominante Solar, professor Sandro Massarani, e vamos nesta aula estudar um outro pioneiro da sociologia clássica, o alemão Karl Marx. O Karl Marx é uma figura, de certa forma, bem polêmica, que tem muita influência não só na sociologia, mas também na história, na economia, nas ciências humanas em geral. Inclusive, a própria influência dele também transborda as ciências humanas, e é muito importante quem sabe os principais conceitos do Marx, seja para concordar, seja para questionar, seja para criticar, porque é assim que se faz o conhecimento científico, conhecimento acadêmico, pessoal. A gente tem que estudar todos os teóricos que têm certa relevância, independentemente de suas teorias, porque precisamos ter um entendimento amplo e completo das questões sociais, ok? Bem, uma ideia central do Marx é a ideia de materialismo histórico, também bem importante e bem influente. Vamos lá. Se Durkheim estava interessado em estudar o que mantém uma sociedade coesa, é tão importante que vocês assistam também a aula sobre o Durkheim, o Marx vai basear seus estudos em como a sociedade gera desigualdade e conflitos. O Marx ele escreve antes do Durkheim, e o Marx não vai usar o termo sociologia nos seus escritos, mas ele certamente está fazendo várias discussões sociológicas. E é muito importante, então, o Marx ele está por trás da chamada teoria do conflito. A gente vai ter uma aula, né, a gente tem uma aula de perspectivas sociológicas, onde a gente comenta essa perspectiva, como que a sociedade gera conflito, gera desigualdade, quem é que produz isso, isso é fundamental. O foco de Marx vai girar em torno da questão do trabalho, como ele se estrutura, quem se beneficia, quem é explorado e como ocorreram as mudanças históricas na questão do trabalho. O Marx é muito influenciado pelos acontecimentos da Revolução Industrial, pelos desdobramentos da Revolução Industrial, pela questão operária, pela miséria operária, né? Então ele escreve nesse contexto. Para Marx e seu colaborador e amigo, né, de longa data, Friedrich Engels, todos os aspectos da vida humana, dos biológicos aos sociais, têm uma base material formada a partir da produção e reprodução econômica de bens e serviços. Ou seja, a base da sociedade é a produção econômica. Quais são os meios de produção, quem controla os meios de produção, como que isso se dá na sociedade. São as formas de produção e trabalho que determinam as características de cada sociedade. Isso é fundamental. E como elas foram organizadas ao longo do tempo. Essa teoria é chamada de materialismo histórico. Preparei um gráfico aqui que vocês vão entender rapidamente. Na base de toda a sociedade, nós temos a economia. A economia é a infraestrutura, as forças produtivas e relações de produção, ou seja, como se dá o trabalho, quem tem esses meios de produção, quem é que controla as ferramentas, as fábricas, quem é que vende sua força de trabalho, quem é que tem mais poder, quem é que tem menos poder nessa relação. Então, é a economia, pessoal, a infraestrutura, que determina a superestrutura, que seria governo, família, religião, educação, cultura, a ideologia, né, a questão cultural, a questão ideológica. Então, é a economia que determina a questão ideológica, a questão política, a questão cultural. Isso é muito importante. Isso é o materialismo histórico, que são as relações de trabalho, como elas se dão, como a economia ela se organiza, e é isso que vai determinar a superestrutura. Tá? Lógico, podemos concordar em alguns pontos, discordar em outros, mas a teoria do materialismo histórico ela é muito usada até hoje nas mais diversas áreas. Tá? Então, é bem importante, a economia é a base e as relações econômicas influenciam o restante, ok? A chamada superestrutura. E o Marx ele vai, uma também das grandes inovações dele é tratar a história como uma luta de classes. O que seria uma classe social? Que é um conceito muito usado, né, nas ciências humanas. É a divisão baseada no status econômico e social, onde cada classe é definida por sua relação com a propriedade e com os meios de produção. Existem várias formas da gente definir e classificar, né, uma classe social. Temos uma aula importante sobre estratificação social, que a gente analisa isso mais profundamente. Mas geralmente a gente associa a classe social à questão econômica. Né? Uma classe social mais elevada tem mais poder econômico, uma classe social menos elevada tem menos poder econômico.
mas existem outras formas de classificação. Para Marx, a história é definida a partir das lutas entre as classes que disputam o poder em determinado momento histórico, né, da ideia da história como luta de classes. A constante luta entre as forças sociais opostas tem a natureza dialética, onde uma tese vai se encontrar com o seu oposto, né, a sua antítese, que vai gerar uma síntese. Então nós temos aí, pessoal, esse gráficozinho retratando a questão dialética, né? Temos uma tese, toda a tese tem o seu oposto, que é uma antítese. O encontro entre tese e antítese gera uma síntese. E essa síntese, pessoal, gera uma nova tese. Então é um looping aí, é um processo circular, tá, que nós temos tese, antítese e síntese. Essa questão da dialética ela vem desde o Sócrates, o método socrático, né, da filosofia, de questionamentos constantes. Temos também um filósofo alemão que vai influenciar o Marx, o Hegel, que também vai falar a questão da dialética, mas o Marx ele vai pegar a dialética e vai relacionar com a história e com a luta de classes. Por exemplo, na era da Revolução Industrial e do capitalismo, a luta de classe se dá entre a burguesia, os comerciantes, né, que é a dona dos meios de produção, e o proletário, o trabalhador, o operário, que vende seu trabalho, agora alienado em troca de um salário. Ou seja, o trabalhador ele produz algo que não é seu, algo que é de fora dele, por isso alienado. O alienígena é aquele que vem de fora. Então o trabalho é alienado, o trabalhador ele vende sua força de trabalho, ele produz algo que não é seu. E ele é submetido a condições degradantes de trabalho pela burguesia, que é dona dos meios de produção. Então nós temos aí uma luta de classes entre a burguesia de um lado e o operário do outro. Na época da Idade Moderna, nós vamos ter a luta entre a nobreza de um lado, com o absolutismo, e a burguesia do outro. Então Marx ele vai, ao longo da sua obra, mostrar como a luta de classes, desde o início da história, ela faz a história se mover. Então é uma macroteoria de explicação da história. Bem, temos aí a capa de 1848, né, do Manifesto Comunista. O Marx ele também é muito conhecido pela construção do chamado socialismo científico. Nós temos, né, no curso de História uma aula de ideias sociais e políticas do século XIX, onde a gente coloca o socialismo científico em comparação com outras ideias, como o anarquismo, o próprio socialismo utópico. É importante vocês assistirem. Lembrando também, pessoal, que temos aula do Marx, nosso curso de filosofia, né, com um olhar mais voltado também para a filosofia. O pensamento marxista tem como base a ideia da luta entre as classes sociais, que acabamos de comentar, como propulsora da história. A luta de classes após a queda do antigo regime tornou-se agora do operário explorado, com seu trabalho alienado, contra a burguesia, dona dos meios de produção, que usa a força do trabalhador para obter a mais-valia, que é o lucro. Então, como comentamos, o Marx ele está preocupado em analisar desdobramentos da Revolução Industrial. Escrito em 1848, o socialismo ele é criado em 1848, o socialismo científico, através do Manifesto Comunista, que foi escrito por Marx e Engels. O socialismo científico, pessoal, é uma doutrina política e econômica que estabelece de maneira ordenada e racional os passos para o homem alcançar uma sociedade justa e igualitária, sem Estado ou classes sociais, que seria o comunismo. Então, o comunismo é essa sociedade, um estágio final da sociedade, onde não há Estado nem classes. E o socialismo científico seria uma espécie de fórmula para se chegar ao comunismo. O Marx e o Engels vão criticar outros socialistas da época e vão chamá-los de socialistas utópicos, dizendo que eles são sonhadores, que eles acreditam na boa vontade humana e que isso não vai chegar, né, não vai trazer igualdade, a boa vontade humana, e sim uma revolução. E essa revolução viria na implantação de um estágio intermediário. Vamos lá. Marx afirma que é um estágio intermediário entre o capitalismo de um lado e o comunismo do outro, que se chama socialismo, consistindo-se basicamente em uma ditadura do operariado. Em uma nação socialista, o Estado ainda existe como dono dos meios de produção. No capitalismo, a propriedade é privada dos meios de produção. As pessoas podem ter propriedade, podem ter fábrica, máquinas. No estágio final do comunismo não há propriedade privada, temos propriedade coletiva, tudo pertenceria a todos. E o estágio intermediário é o socialismo,
onde temos uma ditadura do operariado. O operariado ele vai fazer uma rebelião, uma revolução, vai chegar ao poder, vai implantar uma ditadura, ainda temos Estado, onde o Estado é dono dos meios de produção. E o objetivo desse Estado socialista é chegar ao comunismo. Então, nunca houve um país comunista nos moldes de Marx. Muitas vezes a gente chama a União Soviética clássica de comunista, Cuba de comunista. Na verdade, são países socialistas que, na teoria, deveriam se aproximar ao comunismo, mas não se aproximaram. E também não houve uma revolução do operário nesses países, do operariado. Sim, foram revoluções a partir de grupos políticos. O socialismo científico é internacionalista. Proletários de todos os países unidos, né? A frase chamariz aí do Manifesto Comunista. E procura agrupar operários de todo o mundo, já que vivem em condições semelhantes de opressão. Lembrando que a gente analisa também o socialismo científico na nossa aula de ideias sociais e políticas do século XIX, no curso de História, que é muito importante, porque a gente vai comparar, então, o socialismo científico com o anarquismo, social-democracia, capitalismo, temos um gráfico. Mas aqui é importante também a gente analisar, porque uma das ideias principais do Marx, geralmente ele é muito associado ao socialismo e ao comunismo. Então, pessoal, nós vimos aqui as principais ideias do Marx, que são cobradas em prova, muito importante para a gente lembrar o conceito de materialismo histórico, da economia como uma infraestrutura, determinando os rumos da superestrutura, que seria governo, ideologia, cultura, ok? Nós comentamos também que o Marx vai utilizar a dialética para dizer que a história se move através da luta de classes, também isso é bem importante, e ele vai teorizar o socialismo científico, que seria uma maneira racional, uma espécie de fórmula de passo a passo para obter, para os operários, né, conseguirem chegar ao poder e depois estabelecer uma sociedade igualitária. Espero que vocês tenham aprendido bastante, bons estudos e até a próxima aula.